House of the Dragon vai estrear aí e talvez você já tenha ouvido o pessoal falar que ele é baseado no livro Fogo e Sangue. E de fato é, e você pode ter se perguntado, pô, será que vale a pena ler Fogo e Sangue? E as Crônicas de Gelo e Fogo, né, livros tão grandes, uma saga longa, o George Martin nunca terminou de escrever, será que vale a pena? Eu vou responder essas perguntas e algumas outras nesse vídeo, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e este vídeo aqui inicia o nosso famosíssimo Agosto do Dragão. Na verdade não é tão famoso porque é a primeira edição dele, mas logo será. Pra gente aí se preparando, né, começando a curtir aí o climinha de GOT pra estreia de House of the Dragon no dia 21 de agosto. Esse mês, a partir desse vídeo que deve estar saindo numa segunda-feira, a gente vai fazer o mês inteiro só de vídeos de GOT. Então, segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras serão só dedicadas aí a House of the Dragon, às Crônicas de Gelo e Fogo, à série Game of Thrones, só vídeos aí do universo de Westeros, do universo de George Martin. E talvez a gente até entre ali um pouquinho em setembro também falando sobre isso. Não sei se eu vou acompanhar toda a série, porque vai começar no dia 21 e daí vão ser 10 semanas, então vai acabar o quê? Em outubro? Enfim, então aí em agosto a gente vai ter aí a série começando. E eu também pretendo fazer lives aí nas segundas-feiras após os episódios. Não sei ainda certo o horário, eu vou fazer uma enquete aí pra ver o que vocês acham, o que é melhor pra vocês. Mas a ideia é a gente fazer umas lives aí pra comentar sobre o episódio. Provavelmente vai ter muitas outras pessoas fazendo live no mesmo horário, mas assistam Livrologia, porque é um motivo para vocês assistirem Livrologia, porque vai ter menos gente. Então vocês vão ter muito mais voz, a gente vai poder conversar, trocar ideias, falar mal de personagens, falar bem. E é isso, tudo que há de bom aí em discutir uma série com amigos, a gente vai ter nas lives do Livrologia. E bom, sem mais enrolação, vamos falar aí um pouco sobre os livros de Game of Thrones no geral, tanto das Crônicas de Gelo e Fogo, os spin-offs que a gente tem, os outros livros aleatórios, vamos falar sobre tudo um pouco, vou explicar a ordem de publicação, se vale a pena ou não ler os livros, quais que valem a pena ler, quais não valem, e também até dar umas dicas aí de ordem de leitura para vocês. Então, vamos lá. Bom, então começando aí pelos livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo, que são de fato as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que começam, né, com a Guerra dos Tronos, aí a Fúria dos Reis, a Tormenta de Espadas, o Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões. Esses são 5 livros aí das crônicas que foram publicados, segundo a minha cola, de 96 até 2011. Aqui no Brasil, os livros começaram a ser publicados em 2010, então o primeiro foi publicado aqui em 2010 e todos os outros em 2011 pela editora Leia. A gente já fala um pouco depois sobre uma mudança que teve aí na editora nos últimos tempos, mas por muito tempo essas foram as únicas versões aí de GOT, e dá pra ver, né, que a série estreou em 2011 e os livros foram publicados aqui, né, por conta da série, né, em grande parte. Provavelmente antes de 2011 não era tão fácil encontrar aqui no Brasil esses livros. Bom, como vocês podem ver, demorar para escrever sempre foi um critério do George Martin, é o que eu defendo aqui, né? O George Martin, as pessoas acham que é migué, essa questão de ser escritor jardineiro e tudo mais. E claro que é uma questão de escolha, né? Ele tem essa possibilidade de escolher trabalhar no tempo dele. Quando você é autônomo, você tem essa opção, né? E ele opta por escrever desse jeito. As pessoas acham que o George Martin está enrolando, que ele pensa em dinheiro, um monte de outras coisas. Na minha opinião, ele simplesmente tá de boa. Quem tá estressado são os fãs. O George Martin tá tranquilo na dele trabalhando. Não acho que isso significa que ele não se importe, que ele não esteja nem aí. Acho que simplesmente ele tá tentando fazer no tempo dele, do jeito que ele acha melhor. E você pode achar isso muito errado, muito ruim, mas ao mesmo tempo foi isso que trouxe as Crônicas de Gelo e Fogo pra gente. Foi justamente o jeito do George Martin fazer as coisas, né? Então, dá pra criticar, mas não dá pra negar que sempre que ele fez isso, ele entregou um trabalho muito bom. Então, enfim, mas ele começou publicando lá em 96, o segundo livro sai em 98, o terceiro em 2000, o quarto livro sai em 2005 e o quinto livro sai em 2011, né? Então, 6 anos tinha até então sido o tempo máximo aí de demora entre um livro e outro. Agora a gente tá quase chegando aí aos 11 anos, perto de chegar aos 12 anos de espera, mas eu acho que vai sair ano que vem. Esse é meu palpite.
Os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né, eles são livros que contam a história principal que a gente vê na série Game of Thrones, né, como todos sabem. A série, até um certo ponto, adapta muito bem esses livros. Então, se você pegar o primeiro livro, ele realmente é muito parecido com a primeira temporada da série. Depois disso, as coisas vão ficando cada vez menos parecidas até a gente chegar no 7ª e 8ª temporada, que, né, não tem um livro para se basear e provavelmente vão ser bem diferentes dos finais. Mesmo na primeira temporada, é claro, tem algumas mudanças, algumas adaptações, mas ainda assim é muito parecido. Nunca vou esquecer de uma cena em que o Tyrion, a Cersei e o Jaime estão conversando lá em Winterfell, tomando café na mesa. E assim, a cena é idêntica ao livro, né? Tem uma cena igualzinha. E o que os personagens estão falando e comendo no livro, eles estão falando e comendo ao mesmo tempo na série. É muito legal de ver. Então é uma adaptação muito boa aí as primeiras temporadas de GOT. E claro, com as decisões que vão sendo tomadas, personagens que vão sendo trocados, as coisas vão se desequilibrando. Mas esses 5 primeiros livros, eles são bem fáceis de ler, eles não são tão complicados quanto parecem, são grandes sim, mas assim, não é nada que você não possa enfrentar. Mesmo que você não seja uma pessoa assim tão acostumada a ler, que lê com tanta frequência, não precisa ter medo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eles são livros fáceis no quesito de linguagem, assim, né? É claro, ler é algo muito cansativo, né? Assistir filme, jogar, ver série é muito mais fácil do que ler. E eu não digo isso de um tom de crítica, nem superioridade, não é porque tem uma estante cheia de livros aqui que eu li todos esses livros, não. Tem um montão de livro aí que eu não li, porque, inclusive nos últimos anos, né, eu continuei comprando livros como eu sempre comprei, mas eu dei uma diminuída muito grande no meu ritmo de leitura. Porque conforme você vai ficando mais adulto, você vai cansando mais na vida e vai ficando mais difícil você ler. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Mas os livros de GOT não são mais difíceis do que qualquer outro livro aí que você vai tentar ler. A não ser um livro infantil, que daí vai ser mais fácil mesmo, né, por conta da linguagem. Mas GOT é um livro fácil, então não precisa temer Game of Thrones, caso você tenha interesse de ler. O tamanho assusta, é uma série grande, mas é uma série fácil de ler, né, então não se preocupe em relação a isso. Depois de falar das Crônicas de Gelo e Fogo, o natural é falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, ou as histórias aí do Dunk and Egg. Quem são Dunk and Egg? É uma história que acontece, se eu não me engano, 100 anos antes das Crônicas de Gelo e Fogo começarem, e que contam a história de um cavaleiro andante chamado Dunk, né, da Baixada das Pulgas, e um escudeiro que ele tem, que é o Egg, e que eu não vou dar spoiler aqui, vai ser um vídeo anti-spoiler. E que tem um escudeiro chamado Egg, que tem ali um contexto dele, que é muito legal. E basicamente são 3 histórias, 3 novelas. E novela não é algo muito popular no Brasil, no quesito de livros, né? Mas novela costuma ser uma história um pouco menor que um romance e um pouco maior que um conto. Então são 3 novelas que o George Martin começou a publicar lá em 98, e aqui no Brasil só saíram em 2014. O George Martin publicou as 3 em momentos diferentes, uma em 98, uma em 2003 e uma em 2010. Ele foi, né, mesmo processo que ele faz hoje. Ele estava escrevendo as crônicas principais e aí foi publicando em revistas, em antologias, esses contos do Dunk and Egg. Aqui no Brasil ele saiu em 2014 também pela editora Leia, pelo livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um livro que eu não tenho. Eu gostava muito da primeira edição que saiu dele aqui, era bem compacta, bem fácil de ler, bem bonita. Agora você só encontra em algumas edições da Suma das Letras, né, uma edição especial aí. Inclusive eu não falei, mas recentemente, se eu não me engano, pouco antes da pandemia começar, a editora Leia perdeu os direitos aí das Crônicas de Gelo e Fogo, e quem passou a publicar as Crônicas de Gelo e Fogo foi a Companhia das Letras, pelo selo deles, Suma das Letras. Suma das Letras, vai embora. Não sei qual que é o contexto aí da Suma das Letras, mas enfim, o selo Suma, né, eles passaram a publicar aí, então por isso que você vai ver mais de uma edição das Crônicas de Gelo e Fogo e dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Então provavelmente seja bem difícil de achar Dunk and Egg, o Cavaleiro dos Sete Reinos, numa edição da editora Leia, vendendo em livraria, porque provavelmente já foi meio que tudo esgotado e agora só tem a edição da Suma das Letras, que são edições um pouco mais caras, porque elas são mais rebuscadinhas. Mas se você procurar em sebo aí na internet, talvez você encontre a edição original bem barata. Eu tava com um amigo uma vez na Americanas, e eu lembro que tava custando tipo R$15, há muitos anos atrás. Mas enfim, tava custando isso. E o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história muito legal, inclusive se você não for um grande leitor,
Você não tem o hábito de ler. Você assistiu Game of Thrones, gosta desse universo, o Cavaleiro dos 7 Reinos é uma boa pedida. Porque como eu falei, são 3 novelas, ou seja, são 3 histórias curtas. Elas são bem fáceis de ler, elas são bem rápidas. Você não precisa, né, uma não tem uma conexão tão direta com a outra. Elas têm uma conexão, né, especialmente a primeira, né, aqui, né, dá início à história. Você tem que ler ela por primeiro, mas elas são histórias muito fáceis e que não tem conexão com as Crônicas de Gelo e Fogo em si, porque isso acontece 100 anos antes. Então, você não precisa ter lido os livros principais, você não precisa ter lido mais nada, só ir direto no Cavaleiro dos 7 Reinos, e é muito legal. As histórias são o Cavaleiro Andante, que é a primeira, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. E uma coisa que eu gosto, duas coisas que eu gosto muito de Dunk and Egg, do Cavaleiro dos 7 Reinos, o primeiro é que são histórias que no geral tratam de contextos menores. Então eles exploram os lords menores ali de Westeros. Então não é essa treta tão grande do Trono de Ferro, essa disputa pelo trono. As situações que a gente vê de modo geral ali no Cavaleiro dos 7 Reinos são situações menores, mais concentradas de algumas regiões, uma disputa entre 2 senhores pobres. Isso é muito legal de ver acontecendo. Ao mesmo tempo que o livro também acaba se passando num momento bem específico da história de Westeros, em que a gente tem ali a gente vê acontecendo, né, as rebeliões Blackfyre, que é um momento histórico de Westeros dos mais importantes para toda a história. E esse momento da rebelião Blackfyre, que são várias rebeliões, né? Acho que são 4 rebeliões, se eu não me engano. Eles têm uma certa importância, uma certa conexão com os livros principais. Então, assim, o evento Rebelião Blackfyre tem conexão com os livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo. E a gente vê um pouco disso no Cavaleiro dos 7 Reinos, e depois vê um pouco disso também ali no 5º livro, né, a Dança dos Dragões. Então é legal de ver essas relações, como que o George Martin vai construindo esse mundo, as pistas que ele vai dando, é bem interessante. Então assim, falei bastante, mas o ponto o Cavaleiro dos 7 Reinos é uma história bem fácil de ler, é uma história curta, comparado com os outros livros mais ainda, e é muito legal. Realmente os personagens são muito cativantes, é uma experiência bem boa, assim, e se você não é tão acostumado a ler, mas ama o universo das crônicas, é com certeza a melhor pedida para você. Não exclui a necessidade, talvez, de ler as Crônicas de Gelo e Fogo como um todo, porque elas também valem muito a pena, né, os 5 livros principais. Mas o Cavaleiro dos 7 Reinos, se você quiser um aperitivo para começar, vale muito a pena. Vale comentar uma coisa sobre o Cavaleiro dos 7 Reinos, que o George Martin já disse que ele quer publicar outras histórias aí do universo do Dunk and Egg. É claro que, né, não dá pra ter certeza aí de quando que isso vai acontecer, mas como são histórias mais curtas, né, talvez uma vez que o George Martin tenha publicado Os Ventos do Inverno, pode ser que o próximo a sair seja alguma história de Dunk and Egg. Também vale comentar que, como essa é uma história muito relevante, né, pro universo ali de Westeros, muito famosa e muito querida pelos fãs, existe uma grande chance de também virar uma adaptação aí de série, né, sobre Dunk and Egg, sobre a vida dos dois, porque é uma história realmente muito legal, como eu falei. Então, se você quiser ler, já ir se adiantando para conhecer a história, mais uma vez é uma boa dica. Lá nos anos 2000, quando o George Martin já tinha publicado aí alguns dos livros, né, e as crônicas começaram a ter aí uma boa base de fãs, 2 pessoas resolveram começar a compilar as informações sobre o universo de Westeros. Foram o Hélio Garcia e a Linda Antonson. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Eles criaram aí o primeiro site, né, a primeira wiki aí das Crônicas de Gelo e Fogo, começaram a compilar as informações, fazer as biografias ali dos personagens, né, dos lugares. E o George Martin pensou que também seria uma boa ideia ele fazer realmente aí um material que se tornasse uma referência como um todo, né, para esse universo. E é aí que ele começou a escrever a história ficcional, né, ou como ele chama, a história imaginária do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então o que o George Martin fez? Ele pensou assim: se eu fosse um mestre ali em Westeros e fosse escrever a história do reino, o que eu faria, né? E aí ele criou basicamente 2 personagens, né, que são 2 mestres que estão relatando aí a história de Westeros. Na verdade, um deles está relatando a história do universo como um todo ali, né, do reino como um todo, de todo o Planetos, né, que é como os fãs chamam ali a compilação de Essos e Westeros, né,
e outro mestre que está relatando a história dos Targaryen mais especificamente, né? E ele acabou criando 2 livros a partir disso. O primeiro mestre aí que o George Martin criou foi o mestre Gilden, que eu acho que assim se pronuncia o nome dele, que era o que fazia a história aí dos Targaryen. E o George Martin foi escrevendo a história dos Targaryen, foi escrevendo, começou a ficar muito grande mesmo, e ele viu que não ia caber no que ele tinha imaginado no primeiro momento, isso lá por 2012. Enquanto isso, ao mesmo tempo, né, o Hélio Garcia e a Linda, eles estavam também escrevendo como o mestre Yandel, que estava escrevendo a história de Westeros e aproveitando parte desse material que o George Martin estava fazendo. O material que a Linda e o Hélio fizeram virou O Mundo de Gelo e Fogo, que é esse livro aqui. E o material que o George Martin fez sobre o nome do mestre Gilden, eu nunca vou lembrar o nome desses dois. Esse material que o George Martin fez como mestre Gilden, ele se tornou Fogo e Sangue, que é esse livro aqui, da história dos Targaryens. Era para ser tudo um livro só, mas como o George Martin se empolgou demais, acabou se tornando 2 livros. Parte do que o George Martin escreveu, que está em Fogo e Sangue, foi aproveitado no Mundo de Gelo e Fogo. Só que o Mundo de Gelo e Fogo é realmente mais uma enciclopédia de Westeros, né? Ele tem relatos sobre todo o universo, mostrando aí como desde a chegada dos primeiros homens em Westeros, a relação deles com os Filhos da Floresta, como Valíria ascendeu e caiu, então as guerras de Valíria, como os Targaryen chegaram aqui, como começaram a reinar, fala sobre um pouco da história de cada uma das casas, né, das regiões de Westeros, então como que os Gardener ascenderam e caíram na Campina, como que os Lannisters subjugaram os Casterly, enfim, vai contando a história da formação de cada um dos 7 reinos de Westeros, e também da chegada dos Targaryens que unificaram tudo, até a rebelião do Robert, né? Então é uma história mais ampla ali do mundo de Westeros e de Essos também, só que ela não entra tanto em detalhes, né? Claro que é um livro cheio de detalhes e é um livro muito bem ilustrado, com muitos mapas, é um livro muito bonito para se ter, mas ela não vai tanto no detalhe de cada uma dessas histórias, né? Mas para conhecer, por exemplo, a ascensão de Valíria, né? E como Valíria fez suas guerras, se expandiu e como ela misteriosamente chegou ao seu fim, né? Com a erupção dos vulcões, é muito legal, muito interessante de ver isso ali no livro. E também para entender um pouquinho mais da história das casas ali de Westeros, né? A história dos Stark, dos Baratheon e por aí vai. Já o Fogo e Sangue é um relato da história dos Targaryen, e o George Martin começou a escrever ali como o mestre Gilden. Ai meu Deus, que nome desgraçado, nunca vou lembrar. Começou a escrever como esse mestre a partir ali da chegada do Aegon Conquistador, e ele vai realmente até o Aegon III, que é o fim ali da Dança dos Dragões mesmo, né? Então ele começa com a conquista e vai até o final da Dança dos Dragões. E isso significa que tem todo ainda uma parte ali da história dos Targaryen, por exemplo, com a rebelião Blackfyre, né, e que vai até ali a rebelião do Robert, que ele não escreveu e que ele pretende publicar um dia. Ou seja, Fogo e Sangue é um livro que vai ter uma parte 2. Além disso, talvez você já tenha visto aí pelo mercado algumas antologias que tem ali o nome do George Martin, que tem alguma história de Westeros. É o caso do livro Mulheres Perigosas, que tem ali a Rhaenyra Targaryen? Sim. Meu Deus, eu acho que o nome da Rhaenyra não combina com Targaryen. Então eu sempre tenho um bug na hora de falar, porque eu acho que não combina. Não, Daenerys Targaryen pra mim é natural. Agora, Rhaenyra Targaryen, parece que Targaryen é o título dela e não o nome. Enfim, loucura. A Rhaenyra, ela tá ali na capa do Mulheres Perigosas porque tem um conto ali chamado A Princesa e a Rainha, que justamente fala sobre essa relação da Rhaenyra com a Alicent, que tá ali no conto como uma antologia, mas esse conto está em Fogo e Sangue. Assim como o conto O Príncipe de Westeros, que fala sobre o Daemon Targaryen, que é o tio e marido da Rhaenyra, que tem também uma antologia chamada Príncipe de Westeros, eu acho. Que também é bem difícil de você encontrar ela no mercado, porque ela já foi publicada há um tempo. Essa antologia, ela também tem essa história do Daemon, que também tem Fogo e Sangue de uma maneira mais completa. E o terceiro conto do George Martin que está espalhado por uma edição por aí é Os Filhos do Dragão, que também está dentro ali do Fogo e Sangue. Ou seja, se você viu essas antologias aí que tem o George Martin, você ficou com vontade de comprar, se você quiser comprar, pode comprar, porque vai ter outras histórias ali que vão ser legais também. Mas se você quiser só ler a história do George Martin em si, né, só saber a história ali que tem a ver com GOT, compra Fogo e Sangue, porque ali tem essas histórias, muitas outras e de uma forma muito mais completa.
Então, o Mundo de Gelo e Fogo relata aí essa enciclopédia de Westeros, né, que fala sobre a história das casas, a história do continente como um todo, né, e de Essos também. Enquanto Fogo e Sangue tem essa história aí mais detalhada dos Targaryen, e é justamente esse livro que vai inspirar a série House of the Dragon. Vale a pena ler? Vale a pena comprar? Particularmente eu acho que só se você realmente tiver muito afim de ler. Se você já leu os outros livros de GOT, se você curte muito mesmo, você não cansa de ter conteúdo de GOT, aí eu acho que vale. Se for só pra ser casual, eu acho que não, porque eu já acho Fogo e Sangue difícil de ler. Por quê? Porque como é um mestre narrando, e como é uma história imaginária, como diz o George Martin, ele não é um romance, não é uma narrativa romanceada, com falas, com os personagens, igual é Dunk and Egg, o Cavaleiro dos Sete Reinos, igual é as Crônicas de Gelo e Fogo. Fogo e Sangue já é muito mais denso, assim, sabe? É um relato de história. Eu fiz 2 anos e meio de faculdade de História, então eu adoro história. Então pra mim é uma linguagem que eu tô acostumado e que eu curto. Se você não curte isso, se você ainda não leu os livros de GOT, não vale a pena. Agora, O Mundo de Gelo e Fogo já é um livro que tem bastante ilustração, Fogo e Sangue também é ilustrado, mas as ilustrações são preto e branco e são poucas. Né? No Mundo de Gelo e Fogo as ilustrações são muitas e é um livro bem bonito para se ter. Então ele acaba compensando, e como é um livro mais rápido, você pode abrir ali nos Stark, ler a história dos Starks, guardar o livro, depois de um mês você pega lá, lê a história dos Baratheon, então você pode fazer essa divisão aí, você não precisa ficar lendo como um todo, né, porque ele é um livro que dá para você consultar. Então essa é a minha recomendação. Agora vamos aí para os outros livros ou outros conteúdos que são publicados sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, que não necessariamente são a saga principal ou os spin-offs. Por exemplo, lá em 2012 foi lançado The Lands of Ice and Fire, que é uma compilação de mapas sobre ali Westeros, Essos, que são muito bonitos, e aqui no Brasil foram publicados em 2016 como Atlas das Terras de Gelo e Fogo. É uma compilação de mapas aí, eu não tenho eles, mas pelo que eu já vi, são muito bonitos, um pouco caros, não é tão fácil assim de achar também, mas eu tenho muita vontade de comprar porque é bem bonito, e todos os lugares que tem ali nesses mapas são considerados canônicos, então se você tiver esses mapas, saiba que é uma boa referência aí para os livros. Lembrando que no começo aí dos livros de GOT tem um mapa também para você se localizar, então você não necessariamente precisa disso, e você acha um mapa fácil na internet. Inclusive tem um Google Maps de Westeros. Você pode ir lá no Google Maps e ver cada lugarzinho através desse Google Map de Westeros. Procura tipo Google Map Westeros, você vai achar no Google. Bom, também tem aí outros livros, né, sobre GOT, alguns não são oficiais, tem alguns que eu gosto bastante, como Banquete de Gelo e Fogo, que deve estar aparecendo aí pra vocês e que tá aqui atrás da minha estante, que é um livro de receitas aí das terras de Westeros. Eu não lembro agora se ele é um livro oficial ou não. Sim, ele é um livro oficial, olha só. Então, ele é um livro oficial de receitas de GOT. Então, ele tem várias receitas divididas aí pelas terras, né? Então, tem receitas de Dorne, da Muralha, de Winterfell, de Porto Real, lá de Meereen, né? Onde a Daenerys está. Então, é bem legal as receitas que eles têm. Ele traz as receitas na versão clássica, como é mostrada nos livros. E também a receita numa versão mais moderna, mais fácil para você fazer, que é mais interessante daí, né? Então, é bem legal, é um livro bem bonito também, muito bem editado. Também tem livros para colorir de GOT, inclusive hoje eu comprei um para Milena, porque eu tava procurando e eu achei um bem baratinho. É um livro bonito, assim, mas, né, também não é nada naquele tipo Floresta Encantada, assim, para colorir mesmo. Não é grande coisa. O primeiro livro de GOT, né, A Guerra dos Tronos, ele tem uma versão em HQ com 4 edições do primeiro livro, que foram publicadas entre 2013 e 2019 pelo Mike Miller, que eu não sei se é o Miller da DC, eu acho que não, que pelo que eu já vi também de foto dela, ela parece uma edição bem bonita. Mais uma vez, se você não tem tanto hábito de ler, pode ser uma boa pedida para você. Porque HQs costumam ser bem completinhas, né? Provavelmente a HQ adapta mais fielmente, né, os livros do que a série, talvez até. E são HQs consideravelmente grandes, né? Acho que a maior parte delas tem 240 páginas mais ou menos. Então, se você tem curiosidade e não é habituado a ler, vale a pena procurar também, são 4 edições. Só que assim, HQs costumam ser bem carinhas, especialmente em relação ao custo-benefício. Você costuma ler HQ bem rápido e ela é menor do que um livro, né? Então, e mais cara geralmente. Então, você
tem que aí pesar na balança se vale a pena. E também temos alguns livros de RPG de GOT. O principal deles é o Guia da Campanha, que é o que introduz todo o universo, mostra como funciona. E aí ele tem alguns complementos, né? Tipo uma DLC pro RPG principal, que é a Patrulha da Noite e Perigo em Porto do Real. Eu tenho muita curiosidade de jogar o RPG de GOT, porque parece muito legal. Vou ver se um dia eu convenço meus amigos. E além disso, tem mais duas coisas que são dicas de graça pra você. E se você quiser conhecer o universo aí de GOT, valem muito a pena. 3 dicas, na verdade. A primeira delas é vocês acompanharem a Wiki de Gelo e Fogo. Tudo que eu faço, todos os roteiros que eu faço aqui pro canal, tudo eu me baseei na Wiki de Gelo e Fogo, que foi basicamente o primeiro site aí de fãs aqui no Brasil das Crônicas de Gelo e Fogo, chama-se geloefogo.com, e eles têm essa wiki que é cheia de informação, e assim, é um conteúdo maravilhoso. Ela é uma wiki igualzinha a Wikipédia mesmo, só que só sobre GOT, e assim, eu me interessei por essa wiki procurando sobre as batalhas. Então, se você também não costuma ficar procurando coisas na Wikipédia e tudo mais, mas você gosta de GOT, gosta de como a história acontece, você tem essa curiosidade, mas não quer comprar os livros porque realmente são caros, vai na Wiki de Gelo e Fogo. Lá você consegue procurar cada situação, coloca lá Dança dos Dragões, você vai indo clicando nos links, você vai ver todas as batalhas que rolaram, tem a descrição de como foi as batalhas. É muito legal, sério, vale muito a pena. Isso me fez gostar muito mais do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, quando eu comecei a ver o quanto era complexo, o quanto tinha batalhas que aconteceram 200 anos antes da história principal começar, mas são batalhas que fazem sentido, que o George Martin contextualiza, e você vai vendo os personagens, assim, é maravilhoso. E também todas as versões em Blu-ray que foram lançadas dos DVDs das Crônicas de Gelo e Fogo, foram lançadas com um extra chamado de História e Tradição, que são os próprios atores, né, narrando algumas situações ali do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, a rebelião do Robert, as águas de Castamere, né, que é a situação do Twin Lannister, que é muito legal, que tem até a música. Que mais? A ascensão das casas, né, como surgiu a casa Stark, a casa Lannister, a casa Baratheon. Que mais? A rebelião do Balon Greyjoy, o século de sangue, que é quando cai Valíria e os Dothrakis começam a invadir tudo, a galera começa a brigar pelo território. Então tem todas essas situações aí da história imaginária ali do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que é narrada pelos próprios autores e que tá disponível também no YouTube. Inclusive o pessoal do Gelo e Fogo legendou todos esses vídeos e você encontra no site deles também. Eu vou deixar os links aqui na descrição, porque também se você também não curte tanto ler e não quer lá perder um tempo na wiki, essas histórias são legais também para você entender mais o universo. Tem lá vídeo sobre a Dança dos Dragões, elas são ilustradas, né, e até são ilustrações diferentes, e às vezes tem a mesma história, por exemplo, a rebelião do Robert, narrada por personagens diferentes, que dá um contexto bem legal, assim, né, de ver pontos de vista e tudo mais. Tem muito material aqui sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, tem muito conteúdo. E para você saber tudo isso do jeito mais fácil e mais legal, vem a minha terceira dica, que é o quê? Se inscrever no Livrologia, olha só. É a melhor dica que tem, gente, para vocês saberem que eventualmente a gente vai falar sobre tudo isso um dia, né? Ou não, ou a gente vai morrer tentando. Mas o fato é que aqui no Livrologia a gente sempre vai ter um espaço dedicado a Crônicas de Gelo e Fogo, porque é uma história muito importante pra mim, que eu gosto muito, e que tem muito conteúdo pra falar, né? Por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter também, mas eu acho que Harry Potter não tem 1% de conteúdo que as Crônicas de Gelo e Fogo tem pra falar, sabe? Então, sempre GOT vai ter um espaço aqui no canal, sempre, basicamente metade do canal vai ser pra GOT. Em agosto o canal inteiro vai ser pra GOT, olha só. Então aqui a gente sempre vai estar falando sobre isso. E enfim, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm algum comentário pra fazer, se vocês gostam de um vídeo ou de outro, quer dizer, se vocês gostam mais de um livro e de outro, se vocês compraram Fogo e Sangue e não gostam, enfim, deixem aí tudo nos comentários, xinguem o George Martin porque ele não terminou os Ventos do Inverno, que eu vou lá defendendo o comentário, e a gente briga e tá tudo bem. Se vocês continuarem assistindo o vídeo, por mim tá tudo bem, e a gente continua brigando e falando sobre o que a gente gosta. E é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês gostam de As Crônicas de Gelo e Fogo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então valeu, falou e até mais.